Muchas gracias Muito obrigado por recibirnos. por nos receber. Es raro para mí esto, É raro para mim isso. Só um minutinho. Se puderem tirar o retorno do meu aqui e botar o dele para eu escutar melhor. Valeu, Rogério. decía que es raro para mí esto. Eu dizia que é raro para mim isso. Nunca me tradujeron. Nunca fui traduzido antes. Lo más raro que me había pasado hasta ahora, O mais raro que tinha acontecido comigo até agora, en un retiro de jóvenes, em um retiro de jovens, había una pantalla grande, tinha uma tela grande, pero el salón en donde estábamos mas o salão onde nós estávamos era una décima parte de este salón. era 1/10 desse salão aqui. Y mientras yo estaba hablando a unas 60 personas, 80, E enquanto eu estava falando para umas 60, 80 pessoas, me estaban transmitiendo por la pantalla. estavam me transmitindo pela tela. Toda la gente, en vez de mirarme a mí, Todos olhando para mim, miraban la pantalla. olhavam para a tela. Y yo quería comunicarme con los ojos, E eu queria me comunicar com os olhares, interagir, pero no recibía ninguna devolución. mas eu não recebia nada de volta. Esto es diferente. Isso é diferente. Pensaba algo que siempre me sucede cuando me toca o me invitan a compartir en otras congregaciones. Eu estava pensando algo que sempre acontece quando eu sou convidado a compartilhar em outras congregações. Es ver el Cristo que hay en esa congregación. É ver Cristo que está nesta congregação. Y para mí, para mi familia, es una bendición E para mim e para minha família é uma bênção. ver el Cristo que hay en cada uno de ustedes. Ver a Cristo que há em cada um de vocês. Así que nos volvemos muy, muy bendecidos Assim nós estamos voltando muito, muito abençoados. y ligados con cada uno de ustedes, aunque conozcamos muy poco, E ligados com cada um de vocês, mesmo que a gente se conheça bem pouco ainda. porque el Espíritu Santo es el mismo que habita en cada uno de nosotros. Porque o Espírito Santo é o mesmo que habita em cada um de nós. Aleluya, y eso es tremendo. Aleluia, isso é tremendo. Y justamente el Espíritu Santo se estuvo moviendo en el tiempo de alabanza. E o Espírito Santo estava se movendo durante o tempo aqui de louvores. Y Marcelo, a medida que iba ministrando, E à medida que o Marcelo estava ministrando, es como si me estuviera leyendo los apuntes. é como se ele estivesse falando as minhas anotações aqui. Así que lo que vamos a hacer un poco ahora E então o que nós vamos fazer um pouco agora es reforzar algunos puntos que transmitió Marcelo. é reforçar alguns pontos do que o Marcelo já repartiu. Les invito a que abramos la palabra Eu convido vocês para nós abrirmos a palavra en Deuteronomio, em Deuteronômio, capítulo 30, capítulo 30, versículos 19 y 20. versículos 19 e 20. Aleluya. Aleluia. Permítame orar de nuevo. Me permitam orar mais uma vez. Espíritu Santo, Espírito Santo, seguí hablándonos. segue e continua falando conosco. Necesitamos oír Nós tu voz. precisamos ouvir a tua voz. Que sigan siendo abiertos nuestros ojos Que os nossos olhos continuem sendo abertos a la persona de Cristo, para a pessoa de Cristo, a la revelación del Padre. para a revelação do Pai. Muchas gracias. Muito obrigado. Por mi hermano también. Pelo meu irmão também. Tu gracia sobre su A vida tua graça sobre a vida para dele, poder transmitir para poder lo que transmitir vos querés decirnos o hoy. que tu queres nos dizer hoje. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluya. Aleluia. Antes de comentar los dos pasajes que quiero que veamos de Antes de- Deuteronomio, Antes de comentar duas passagens que nós vamos ler de Deuteronômio, quiero ubicar un poco el contexto.
Eu quero contextualizar um pouco. Dios saca al pueblo de Israel Deus tirou o povo de Israel de la esclavitud de Egipto. lá da escravidão do Egito. Salen y ven prodigios, ven milagros Eles saem, veem prodígios, milagres, a través de lo que Dios hizo con Egipto, através daquilo que Deus fez com o Egito, pero milagros también para con ellos en cuanto a la comida, en cuanto al vestido. mas também milagres para com eles com relação à comida, ao sustento. Llegan al monte de Sinaí Então eles chegam ali ao Monte Sinai, y cuando Dios quiere interiorizar con ellos, e quando Deus quer ali interagir com eles, le dicen a Moisés, eles dizem a Moisés: anda vos, que vaya él. vai tu, Nosotros no queremos. nós não queremos. Se encontraron con un monte Eles se encontraram então com uma montanha, um monte, que humeaba, que fumegava, relámpagos. relâmpagos. Todo lo que estoy diciendo Tudo isso que eu estou dizendo está expresado en el libro de Éxodo. está lá escrito no livro de Êxodo. Se encontraron con la santidad de Dios, E eles se encontraram com a santidade de Deus, con un Dios santo, com um Deus santo, pero no entendieron mas não entenderam que este Dios santo que esse Deus santo quería relacionarse con ellos. queria um relacionamento com eles. Se quedaron, Ficaram se la perdieron. e se perderam. Fue Moisés, Foi Moisés, se le da la ley, a ele é dada então a lei, y a partir de ese momento, e a partir desse momento, si han tenido la oportunidad de leer el libro de Éxodo y de Números, se vocês já tiveram a oportunidade de ler os livros de Êxodo, Números, se encuentran el derrotero, la caída ali se encontra então a queda e a derrota del pueblo de Israel do povo de Israel, por escoger mal. Por escoger mal. por fazerem uma escolha ruim. Escolheram mal, Decidieron mal. decidiram mal. Vamos a Deuteronomio. E então nós vamos a Deuteronômio. Y aquí encontramos E aqui nós encontramos con una nueva generación, uma nova geração. un nuevo pueblo de É Israel. um novo povo de Israel. Y justamente la palabra Deuteronomio E justamente essa palavra Deuteronômio significa segunda ley. significa a segunda lei. No una nueva ley, Não é uma nova lei, sino que Dios, mas Deus recordándoles recordando a eles, a esta nueva generación recordando e fazendo essa nova geração lembrar lo que Él les había enseñado. o que ele lhes havia ensinado. Y ahora en el pasaje de 30, 19 y 20, E agora no texto de capítulo 30, versículos 19 e 20, Moisés Moisés aqui los invita convida eles, diciendo: dizendo: a los cielos y a la tierra hoje tomo o céu e a terra llamo por testigos hoy contra vosotros, por testemunhas contra vocês, que os he puesto que eu lhes propus delante de ustedes diante de vocês la vida y la muerte, a vida e a morte, la bendición y la maldición. a bênção e a maldição. Escoge Escolham, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, escolham pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando a Jehová tu Dios, amando o Senhor teu Deus, atendiendo a su voz dando ouvidos à sua y voz siguiéndole a Él, e apegando-se a Ele, porque Él es vida para ti. pois disso depende a vida. Ele é vida para ti. En la versión, la nueva traducción viviente en español, en esa última frase, porque Él es vida para ti, dice: esa es la clave para tu vida. Isso, ele tem uma outra tradução aqui do espanhol, que se chama NTV, NTV, onde diz que
Isso é a chave para a tua vida. Escoger a Dios, Escolher a Deus, amándole, amando a Ele, es la clave para tu vida. é a chave para a tua vida. En Deuteronomios capítulo 10, nos vamos un poquito para atrás, No capítulo 10 de Deuteronômio, voltando um pouco, versículos 12 y 13, nos versículos 12 e 13, dice, ahora pues Israel, e ali diz: E agora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? o que é o que o Senhor requer de vocês? Sino que temas a Jehová tu Dios, Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, que andes en todos sus caminos, que andem em todos os seus caminhos, que lo ames, que o amem que le e sirvas sirvam o Senhor, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, que guarden los mandamientos de Jehová para guardarem os mandamentos do Senhor y sus estatutos e os seus estatutos, que yo te prescribo hoy que hoje lhes ordeno, para que tengas prosperidad. para o bem de vocês. Un Dios santo Deus santo, queriendo relacionarse querendo se relacionar con la criatura no santa. com uma criatura não santa. Si seguimos leyendo el libro de Deuteronomio y nos metemos después en Josué, E se nós continuamos lendo o livro de Deuteronômio e entramos no livro de Josué, vemos que dentro de todo, nós vemos que dentro de tudo, este pueblo intentó escoger bien, esse povo ele tentou escolher bem, hasta que sus fuerzas no le dieron más. até que eles não tiveram mais forças para isso. Y ahí yo me siento bastante identificado, E a isso eu me identifico bastante. porque muchas veces con mi fuerza Porque muitas vezes com a minha força, intento eu tento agradar a Dios, agradar a Deus. pero llega un momento Mas chega um momento en que me doy cuenta em que eu me dou conta que no puedo. que não consigo. Viene Jesús Vem Jesus. y en Marcos capítulo 12, E em Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, versículos 28 a 34, dice que Jesús, aqui diz que Jesus, acercándose uno de los escribas que lo había Chegando. oído disputar chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles y sabía que había respondido bien, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, le preguntó, perguntou-lhe: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesús le respondió, E Jesus respondeu, con toda su capacidad de resumen, com toda a sua capacidade de resumir: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, o principal de todos os mandamentos é: escute, ó Israel. se fue para atrás, Ele voltou para trás. volvió a tomar la misma invitación Ele voltou a fazer o mesmo convite que Dios le había hecho a esta nueva generación de israelitas. o mesmo convite que Deus tinha feito lá para essa nova geração de israelitas. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Y amarás al Señor tu Dios Amarás o Senhor teu Deus con todo tu corazón, de todo o seu coração, con toda tu alma, de toda a tua alma, con toda tu mente, de todo o teu entendimento con todas tus e fuerzas. com toda a tua força. Que este es el primer mandamiento. E esse é o primeiro mandamento. Y el segundo es semejante. E o segundo é semelhante: Amarás a tu prójimo amarás o teu próximo como a ti mismo. como você ama a si mesmo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Não há outro mandamento maior do que estes. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, Então o escriba disse: Muito bem, mestre. verdad has dicho, Com verdade o Senhor disse que uno es Dios que o Senhor é o único y no hay otro fuera de él. e não há outro além dele. El escriba captó O escriba captou lo que le estaba transmitiendo Jesús. o que Jesus estava transmitindo. Se dio cuenta que no se podía agregar nada más. Ele se deu conta que não poderia acrescentar mais nada.
Ahora, si yo hubiese sido el escriba, Agora, se eu tivesse sido aquele escriba, me hubiera vuelto a mi casa eu iria voltar para minha casa con una mezcla entre satisfacción com uma mistura assim de satisfação y preocupación. e preocupação. ¿Por qué satisfacción? Por que satisfação? Encontré Porque la verdad de la vida. encontrei a verdadeira vida. Pero por otro lado, Mas, por outro lado, ¿cómo hago como eu faço para amar a Dios de esta manera? para amar a Deus desta maneira? Si yo me encuentro Se eu me encontro que muchas veces muitas vezes, quiero, pero no puedo. eu quero e não consigo. Y a veces no quiero E às vezes eu não quero y termino haciendo. e eu termino fazendo o que eu não quero. Jesús, en el Sermón del Monte, Jesus, no Sermão do Monte, Mateo 5, 6 y 7, Mateus 5, 6 e 7, no agrega más ley, ele não acrescenta mais leis, la hace más profunda. ele as faz mais profundas. Constantemente hace un contrapunto. Constantemente ali ele faz um contraponto. Oísteis que fue dicho, Vocês ouviram o que foi dito, mas yo os digo. eu, porém, vos digo. Y cada vez que Jesús decía yo digo, E cada vez que Jesus fala, eu, porém, vos digo, profundidad. ele traz mais profundidade. No lo exterior, Não no exterior, sino lo interior. mas no interior. Porque lo exterior Porque no exterior, lo ven los hombres, os homens veem, pero lo interior mas o interior, lo ve el Padre. o Pai vê. Y lo único que sirve, hermanos, E o único que serve, irmãos, es lo que ve el Padre. é o que vê o Pai. Y ahí es donde me encuentro imposibilitado. E aí é onde eu me vejo e encontro impossibilitado. Me encuentro como Pablo Eu me vejo como Paulo en Romanos capítulo 7. em Romanos capítulo 7. A lo largo de ese capítulo, Ao longo desse capítulo, Pablo no recrimina la ley, Paulo não recrimina a lei, pero sí dice mas ele diz que la ley me muestra lo malo que soy. que a lei me mostra como eu sou mau. Y por más que intento amar, E por mais que eu tente amar, me encuentro con que no puedo. eu me dou conta e concluo que eu não posso. Gracias a Dios por Romanos capítulo 8. Graças a Deus por Romanos capítulo 8. Ya el último versículo del 7 deja la puertita. Já no último versículo ali do capítulo 7, ele já deixa uma portinha. Y en el 8 nos metemos E aí entramos no capítulo 8. en la nueva vida que tenemos en Cristo. Falando da nova vida que nós temos em Cristo. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, ninguno de nosotros podríamos experimentar nenhum de nós poderia experimentar la plenitud a plenitude de la persona, da pessoa, de la vida da vida de Cristo de Cristo en cada uno de nosotros. em cada um de nós. Pero al habernos bautizado, Por nós termos sido batizados, al habernos unido con Cristo Jesús ao sermos unidos com Cristo en Jesus, su muerte na sua morte y en su e resurrección, na sua ressurreição, podemos disfrutar nós podemos então de la desfrutar plenitud da plenitude, de su vida, da sua vida, de su victoria da sua vitória y de su santidad e da sua santidade en cada una de nuestras vidas em cada uma de nossas vidas, a través del Espíritu Santo através do Espírito Santo que mora en nosotros. que mora em nós. Gloria a Dios. Glória a Deus. Cada vez
cada vez que me toca hablar que me cabe compartilhar e falar con alguien que está a punto de bautizarse, com alguém que está a ponto de ser batizado, me maravillo más eu fico maravilhado cada vez mais de lo que significa haber nacido de nuevo. do significado de nascer de novo. Yo tomé la decisión de bautizarme Eu tomei a decisão de ser batizado de muy pequeño, quando eu era bem pequeno, a los 10 años. aos 10 anos de idade. Me bauticé en 1982. Fui batizado em 1982. Y en ese día E nesse dia tenía total convicción de lo que estaba haciendo. eu tinha total convicção do que eu estava fazendo. Pero lo que fue haciendo el Espíritu Santo en mí como en cada uno de aquellos Mas o que o Espírito Santo foi fazendo em mim, como em cada um daqueles que hemos tomado esta decisión, que tomaram essa decisão, fue ir revelando ele foi revelando lo que significó eso o que significou isso y la importancia e a importância de desarrollar de se desenvolver esta nueva vida esta nova vida en Cristo. em Cristo. Hoy el desafío Hoje o desafio de escoger bien de escolher bem está en cada uno de nosotros, hermanos. está em cada um de nós, irmãos. Cada uno de nosotros, Cada um de nós, día a día, dia a dia, tenemos un árbol de la ciencia del bien y del mal, temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. que lo pasamos cotidianamente por el costado. E passamos por ela cotidianamente. Y cada vez que pasamos por ese árbol, E cada vez que nós passamos por essa árvore, que generalmente está en el centro, que geralmente está no meio, tenemos la opción nós temos a opção de escoger. de escolher ¿Lo como o no lo como? como ou não como. Me gusta recordar Eu gosto de lembrar que al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, en el medio del huerto, no meio do jardim, también estaba el árbol de la vida, estava ali a árvore da vida, que representa a Jesucristo. que representa Jesus Cristo. Cada día, Cada dia, cada uno de nosotros cada um de nós podemos escoger podemos escolher lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. o que disse Deus aqui ao povo de Israel: Escoge la vida. escolham a vida. Me voy un poquito para atrás. Eu vou De nuevo a Deuteronômio. voltar um pouquinho para trás para Deuteronômio, Capítulo 30. capítulo 30. Amando a Jehová tu Dios. No versículo 20, 20. amando o Senhor teu Deus, Atendiendo su voz. dando ouvidos à sua voz Siguiéndole a Él. e apegando-se a Ele. Porque esa es la clave para tu vida. Essa é a chave para a tua vida. Amando a Jehová tu Dios. Amando o Senhor teu Deus. No es lo mismo creer en Dios Não é a mesma coisa crer em Deus que temer a Dios. e temer a Deus. Podemos agarrar y hacer una encuesta, preguntas. Isso, podemos pegar e fazer uma pesquisa. Ahí estamos. En un grupo de 100 personas, Um grupo aí de 100 pessoas, más que seguro 80 de ellas seguramente umas 80 delas te va a decir que cree en Dios. vão dizer que creem em Deus. Si vos le preguntás, ¿crees o no crees en Dios? Se você perguntar, você crê ou não crê em Deus? Ahora, si le preguntás, Agora, se você perguntar, ¿obedeces a Dios? você obedece a Deus? Trato. Eu tento. Soy una persona buena. Eu sou uma boa pessoa. No es lo mismo Não é a mesma coisa creer en Dios crer em Deus que temer a Dios. e temer a Deus. ¿Qué es temor? O que é temor?
Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, nos habla un poquito de eso. Isaías capítulo 6, 1 al 5. do 1 ao 5. Isaías era profeta de Dios. O Isaías era um profeta de Deus. Sin embargo, en el capítulo 6 tiene una visión. E mesmo assim, aí no capítulo 6 tem uma visão. En los primeros versículos dice, en el año que murió el rey Usías, E no primeiro versículo diz assim: no ano da morte do rei Uzias, vi yo al Señor. eu vi o Senhor. Los siguientes versículos describe lo que ve. E os versículos seguintes descrevem o que ele viu. En el 3 está la expresión por encima de toda expresión para dar a conocer a Dios. E aí no versículo 13 está a principal expressão para se conhecer a Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cuando vio todo eso Isaías, Quando Isaías viu tudo isso, dice en el versículo 5, diz ali no versículo 5: ¡ay de mí, que soy muerto! ai de mim, estou perdido. Isaías creía en Dios. Isaías cria em Deus. Hablaba lo que Dios le decía. Ele falava aquilo que recebia e que Deus dizia a ele. Pero ese día Mas nesse dia, se le abrieron los ojos os olhos dele foram abertos y tuvo temor. e ele teve temor. ¿Qué es temor? O que é temor? Es una mezcla de honra, É uma mistura de honra, respeto, respeito, amor. amor. Es bueno tenerle miedo también a Dios. É bom também termos medo de Deus. Pero temor no es solamente miedo, Mas o temor não é apenas medo. va más allá. Ele vai mais além. El temor a Dios O temor a Deus me lleva a vivir en Él, me leva a viver en nele Él y me guarda. e me guarda. El temor a Dios O temor a Deus es mi respuesta de amor para con Él. é a minha resposta de amor para com Ele, Al amor incondicional que Él tiene por mí. ao amor incondicional que Ele tem por mim. Un Dios santo, Um Deus santo queriendo relacionarse querendo se relacionar con sus hijos. com seus filhos. A partir del temor nace la obediencia. E a partir do temor nasce a obediência. Y la obediencia E a obediência es la exteriorización é a exteriorização de mi amor y mi fe por Dios. do meu amor e a minha fé em Deus. Yo le puedo decir a mi esposa, Eu posso dizer para minha esposa: te amo, te amo. sos la mujer más bella de todo el universo. Tu és a mulher mais linda de todo o universo. Mis ojos están puestos en vos. Os meus olhos estão colocados em ti. Y mientras le digo todo eso, E enquanto eu digo tudo isso, estoy mirando un partido de fútbol. eu estou olhando um jogo de futebol. Te amo. Te amo. Yo la estaba mirando recién, ¿no? Estava olhando ali agora há pouco para Pantalla ali gigante de a fútbol. tela ali, ó, de jogo de futebol, grandona. Final, Francia-Argentina. França e Argentina, final. Partido más sencillo. Uma coisa mais simples. ¿Cuánto te amo, Caro? Quanto eu te amo. Uy, sos la mujer más importante de mi Você é a vida. mulher mais importante da minha vida. Y de repente ella se cruza por la pantalla gigante. E de repente ela passa aqui pela frente da tela. No sé qué haría sin vos, pero correte, por favor. Não sei, sai da frente, por favor. Y ella me dice en un momento, E ela me diz, no momento: ¿me podés ayudar a poner la mesa? pode me ajudar a colocar a mesa? Pero vos sabés que sos el amor de mi vida. Pero vos sabés que sos el amor Mas de tu mi vida. sabe que tu é o amor da minha Le vida. respondo yo Eu respondo para ela y sigo viendo el partido. e continuo vendo o jogo. A veces con Dios hacemos lo mismo. Às vezes com Deus nós fazemos assim.
Hay una canción de mi adolescencia, Tem uma música lá da minha adolescência, vieja, velha, de Dani Berrios. Dani Berrios, Berríos, por ahí. Que decía, a mí me impactó, ela dizia, me impactou essa música, qué fácil es hacerte que fácil é fazer Señor de los cielos, te fazer Senhor dos céus, de la tierra da terra y el mar, e do mar, pero qué difícil mas que difícil es hacerte Señor de mí. é te fazer Senhor da minha vida. La obediencia A obediência es mi exteriorización é a minha exteriorização de mi amor por Dios. do meu amor por Deus. En la obediencia me santifico, E na obediência eu me santifico. escojo a Dios. Eu escolho Deus. La ley de Dios A lei de Deus es lo mejor que nos puede suceder. é o melhor que pode acontecer conosco. Siempre digo un mismo ejemplo. Eu sempre digo o mesmo exemplo. Era Newton el que se le cayó la manzana, Sim. sí, ¿no? En la gravedad. Yeah. Gracias. Por nada. Newton le puso un nombre a la ley de la gravedad. Isaac Newton, o físico, ele colocou um nome na lei da gravidade. Antes de él existía. A lei antes já existia. Pero supongamos que yo digo, qué mal que me cae Newton. Como é que é? Qué mal que me cae, no me simpatiza. Tá. Vamos supor então que eu diga assim, eu não me importo com Newton. O que tem a ver Newton? Yo quiero ser Superman. Eu quero ser o Superman. Quiero volar. Quero voar. Newton Newton, no va a limitar mis sueños. ele não vai limitar os meus sonhos de voar. Agarro los libros de historia, Eu vou pegar os livros de história arranco las hojas de Newton, e vou tirar as folhas ali de Newton. armo un blog, Eu vou criar um blog, tipo los que creen que la Tierra es plana. tipo esses que creem que a Terra é plana. Newton, Newton, fake news. fake news. Y hago una campaña por Instagram, E eu faço uma campanha ali no Instagram, hashtag Newton rompe ilusiones. quebra ilusões. Pon me gusta. Y junto 1 millón de firmas E en 10 días. eu junto daí 1 milhão de assinaturas em 10 dias na campanha. Con todo eso pienso, Com tudo isso eu penso, Newton se equivocó. Newton estava errado. Hay 1 millón de personas Tem 1 milhão de pessoas que me dicen que estão me dizendo que puedo cumplir mis sueños. que eu posso cumprir os meus sonhos. Me voy a una tienda, Eu vou então a uma tenda, compro capa roja vou numa loja, compro uma capa vermelha y me paro en la terraza de mi casa e vou parar lá na sacada da minha casa y digo, e digo: para vos, Newton. pra ti essa, Newton. Y salto. E pulo. 4 semanas en el hospital, 4 semanas no hospital, fractura de cadera. fratura de quadril, Y dentro de lo que puedo, e dentro do possível, escribo, fico lá escrevendo: perdón, Newton. perdão, Newton. La palabra de Dios A palavra de Deus es exactamente igual. é exatamente igual. Si no existiera la ley de la gravedad, Se não existisse a lei da gravidade, salimos todos volando, pero volando en serio. ¡Puf! sairíamos todos voando, mas voando mesmo. La ley de la gravedad nos cuida. A lei da gravidade nos protege. La palabra de Dios A palavra de Deus nos cuida. cuida de nós. Es un Padre amoroso É um Pai amoroso que escribió que escreveu una carta de amor uma carta de amor en cada una de sus em expresiones cada uma das suas expressões para cada uno de para nosotros. cada um de nós. Justamente hay un autor Justamente existe um autor que se llama que se chama Rodrigo Carmona. Rodrigo Carmona.
hizo un libro E um livro de seu, Saulo a Pablo, de Saulo a Paulo, de la editorial Logos, editora Logos. que él expresa esto. E ele diz o seguinte: La Biblia no es un tratado de teología, a Bíblia não é um tratado de teologia, sino que es una carta de amor. mas é uma carta de amor. Cuando yo obedezco a Dios, Quando eu obedeço a Deus, le estoy diciendo, eu estou dizendo a Ele: te escojo a vos. eu escolho a Ti. No lo entiendo, Eu não entendo, porque muchas veces no entiendo porque muitas vezes eu não entendo. por qué Dios dice sí, Porque Deus disse sim, por qué Dios dice no, porque Deus disse não, por qué Dios dice espera. porque Deus disse espera. Pero creo Mas eu creio en un Padre em um Pai que me ama. que me ama. Y si este Padre me ama E se esse Pai me ama y me dice eso, e me diz isso, y yo le amo a Él, e eu amo Ele, le obedezco. eu obedeço. Otto, practicantes, Otto, Jorge y Mitian. praticantes, Jorge Leo Mitian. y creo. Leio y e creo. creio. Y Jorge y Mitian le agregaba los saltitos, ¿no? Mi obediencia Minha obediência es la demostración é a demonstração de que le escojo a Él. de que eu escolho a Ele. Y a medida que lo voy escogiendo, E à medida que eu vou escolhendo Ele, voy creciendo, eu vou crescendo, voy desarrollando vou desenvolvendo mi temor o meu temor y mi santidad e a minha santidade para con Dios. para com Deus. Justamente Hebreos 12:14, E a Hebreus 12:14, en la versión latinoamericana, na versão latino-americana, el autor de Hebreos o autor de Hebreus hace esta invitación, mandamiento. faz esse convite e mandamento. Progresen en la santidad. Busquem a santificação. Búsquenla. Desarrollenla. Desenvolvam a santificação. Yo voy desarrollando Eu vou desenvolvendo la santificación a santificação y mi temor e o meu temor cada vez que escojo a Dios. cada vez que eu escolho a Deus. Hay tres actitudes Existem 3 atitudes que me facilitan esto. que facilitam isso para mim. Una búsqueda con interés y decisión por Dios. Uma busca com interesse e decisão por Deus, Diariamente. diariamente. Oscar Marcelino, ¿lo conocen? Conhecem Oscar Marcelino, Es un pastor de Buenos Aires. pastor lá de Buenos Aires, Dio una expresión que para mí fue muy impactante. em uma expressão que para mim foi muito impactante. Cuando puedo verme como Dios me ve, Quando eu posso me ver como Deus me vê, como un hombre pecador, como um homem pecador, es el mayor indicador esse é o maior indicador de que estoy en su de presencia. que eu estou em sua presença. No es culpa, Não é culpa, no es condena, não é condenação, es conciencia de lo que me falta. é uma consciência daquilo que me falta. Íntimos. Intimidade, íntimos. Dios busca íntimos. Deus busca íntimos. Dios no hace acepción de persona, Deus não faz acepção de pessoas, pero prefiere mas Ele prefere a los que le prefieren. aos que preferem a Ele. La intimidad A intimidade, se va dando ela vai sendo dada cuando hay dos personas que se escogen. quando 2 pessoas se escolhem uma a outra. Dios ya nos escogió, hermanos, Deus já nos escolheu, irmãos. pero si yo no le escojo a Él, Mas se eu não escolho Ele, no se produce la intimidad. não se produz essa intimidade. Tiene que haber entonces Tem que haver então una decisión uma decisão
y un interés e interesse de buscar a Dios. de buscar a Deus. ¿Cómo me doy cuenta Como eu me dou conta de que yo estoy buscando interesadamente a Dios día a día? de que eu estou buscando a Deus dessa forma todos os dias En mis relaciones familiares. nas minhas relações familiares. Víctor Rodríguez O Victor Rodrigues, da un ejemplo. ele dá um exemplo. Cuando yo dejo de orar una semana, Quando eu deixo de orar uma semana, mi esposa se da cuenta. a minha esposa se dá conta. Cuando dejo de orar 2 semanas, Quando eu deixo de orar 2 semanas, mis hijos también se dan os cuenta. meus filhos também se dão conta. Cuando dejo de orar 3 semanas, Quando eu deixo de orar 3 semanas, mi perro o mascota se da cuenta. até o cachorro ou o pet se dá conta. Cuando dejo de orar 4 semanas, Quando eu deixo de orar 4 semanas, los vecinos de la otra esquina se dan cuenta. até os vizinhos da esquina se dão conta. El mejor termómetro O melhor termômetro de cómo está mi relación con Dios de como está a minha relação com Deus es cómo estoy cumpliendo mi rol en la familia. é ver como eu estou cumprindo o meu papel na família. No vamos a hablar de los roles. Não vamos falar dos papéis. Cada uno tenemos Cada de nós tem una tarea para hacer en uma casa. tarefa para fazer em casa. Lo otro que nos permite crecer en el Señor O outro ponto que nos permite crescer no Senhor es dejar de lado la autosuficiencia. é deixar de lado a autossuficiência. Y cuando yo dejo de lado la autosuficiencia, E quando eu deixo de lado a autossuficiência, cuando dejo de escuchar mi propio consejo quando eu deixo de escutar o meu próprio conselho o el consejo que me conviene a mí, ou aquele conselho que me convém, comienzo a escuchar el consejo de Dios. aí eu começo a escutar o conselho de Deus. Generalmente a mí Geralmente, comigo, me gustan las personas que coinciden conmigo. eu gosto das pessoas que concordam comigo. Y a veces sucede, E às vezes acontece se me viene una idea, de vir uma ideia, la comparto con alguien que yo sé, eu vou compartilhar ela com alguém que eu sei, que me va a decir, muy bueno, muy que vai bueno. me dizer assim, ó, muito boa essa ideia. Gloria a Dios, es del Glória a Señor. Deus, é do Senhor. Y voy con otro, E aí eu vou com outro, que también coincide conmigo. que também concorda ali Le comigo. comparto la idea. Eu compartilho com ele a ideia. Muy bueno. Muito bom. Ya somos 3. Já somos 3. Una multitud. Uma multidão. A partir de ahí, A partir daí, consulto con otro. aí consulta algum outro. Y este otro E esse outro, me dice, ¿vos estás seguro? você tem certeza? Fuera de mí, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Es lo común que tenemos. É algo comum que nós temos. Nos pasa a todos. Acontece com todos nós. Me quiero comprar algo Se eu quero comprar alguma coisa y hasta que no encuentro el que me dice sí, e até que eu encontre alguém que diga sim, insisto. eu fico insistindo. Cuando lo encuentro, E quando eu acho alguém, en la 25ª pregunta, a 25ª vez que eu pergunto, ¿viste que lo tenía que comprar? viu como eu tinha que comprar? La autosuficiencia A autossuficiência es el deseo é o desejo más antiguo de todos. mais antigo de todos. ¿Queréis ser como dioses? Vocês querem ser como Deus? Y sigue dando vuelta. E continua dando voltas. Tenemos que matar la Nós autosuficiencia. temos que matar essa autossuficiência. Tenemos que comernos la palabra de Dios. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque eso es vida para nuestros Porque cuerpos. isso é vida para o nosso corpo. Por último, E por último, guardar nuestro corazón. guardar o nosso coração. Proverbios 4:23. Provérbios 4:23. Por encima de todas las cosas, Acima de todas as coisas, guarda tu corazón, guarda o teu coração, porque de él mana la vida. porque dele procede a vida. Jorge Mitian dijo, el temor de Dios O Jorge Mitian disse: o temor de Deus se instala en mi corazón se instala em meu coração cuando entiendo quando entendo que Dios es omni.
que Deus é omni. Cuando se me abren los ojos a Con- que Dios, Quando os meus olhos se abrem todo lo ve, para o fato de que Deus vê tudo, todo lo oye escuta tudo y está en todos lados, e está em todos os lugares e pode todas as coisas, mi temor por Él crece. o meu temor por Ele cresce. Porque lo que importa Porque o que importa es el interior é o interior. y no lo exterior. Para Deus importa o interior e não o exterior. Y yo guardo mi corazón E eu guardo o meu coração con mi hablar, com o meu falar, con mi mirar com o meu olhar y con mi andar en la vida. e com o meu caminhar na vida. Las decisiones que tomo cada día. As decisões que eu tomo todos os dias. No sé si te dijeron alguna vez, Não sei se alguém já te disse alguma vez. no seas exagerado. Não exagera. Nada es exagerado Nada é exagerado cuando la eternidad está en juego. quando a eternidade está em jogo. Solamente los de puro corazón Somente os limpos de coração podrán ver a Dios. verão a Deus. Hay un versículo que estábamos comentando con mi esposa en estos días E há um versículo que estávamos comentando, eu e minha esposa, nesses dias, acerca de la segunda venida, sobre a segunda vinda de Jesus, que va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos, num abrir e fechar de olhos, y vamos a estar delante de Él. e estaremos diante dele. Yo no sé cuándo viene el Señor por segunda vez. Eu não sei quando o Senhor Jesus vem pela segunda vez. Puedo tener algún indicio. Pode ter alguns indícios. Y es importante que leamos la Escritura con respecto a lo que Dios nos da. E é importante que nós leiamos as Escrituras a respeito daquilo que Deus nos fala. Pero tampoco sé cuándo yo me voy a morir. Mas eu também não sei quando eu vou morrer. Y también es un abrir y un cerrar de ojos. E também é num abrir e fechar de olhos. La santidad es vivir al día, pensando que no... Perdón. La santidad es vivir al día, A santidade é viver o dia pensando que no tengo la chance pensando que eu não tenho a chance de un mañana. de um amanhã. Y eso me lleva a temer. E isso nos leva a temer. Somos muy frágiles, Nós somos muito frágeis, pero tenemos un Padre todopoderoso mas temos um Pai todo-poderoso que quiso relacionarse con que nosotros. quis se relacionar conosco. Y hoy sigue diciendo, E hoje ele continua dizendo: escoge la vida, escolham a vida, escoge temer, escolham temer, escoge amar, escolhe amar, porque ahí está la clave. porque aí está a chave. Y te di, E eu te dei. te dice Dios, Deus te diz: te di toda la capacidad eu te dei toda a capacidade para que puedas escoger bien. para que tu possas me escolher. En vos está. Está em vocês. Escojamos bien, hermanos, Escolhamos bem, irmãos, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Oramos. Oramos. Oh, Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos por tua palavra e reconhecemos, Senhor, que amar a ti, Senhor, e escolher a ti é a chave para a nossa vida. Nós reconhecemos que disso depende a nossa vida. E nós dizemos a ti, como os teus discípulos disseram: Senhor, para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só em ti se encontra a verdadeira vida, a verdadeira justiça e a verdadeira santidade. Sí, Señor. E nós não queremos apenas ouvir essa palavra e sairmos daqui, Senhor, de qualquer maneira. Mas nós queremos expressar diante de ti, Senhor, hoje a nossa escolha.
E a nossa escolha és tu, Senhor. Nós te agradecemos por ter escolhido a nós, por ter vindo até nós, por ter pago o preço de um relacionamento conosco, por ter removido aquilo que fazia separação entre nós, o nosso pecado. E agora a nossa resposta a Ti, Senhor, é de nos achegarmos a Ti mais uma vez, Senhor. Hoje, Senhor, nós apresentamos a Ti os nossos corações com arrependimento. Ó, Senhor, com uma convicção, Senhor, de que nossa justiça não basta, com uma rejeição completa, Senhor, a toda a autossuficiência, toda a justiça própria de nosso coração. Nós rejeitamos em nome de Jesus e colocamos os nossos olhos em Ti mais uma vez, Te dizendo sim, Senhor. Nós escolhemos a Ti, nós escolhemos a vida, nós escolhemos o temor, nós escolhemos a santidade por amor a Ti, Senhor. E decidimos, Senhor, abrir mão de qualquer coisa, Senhor, que possa nos roubar desse lugar de intimidade, Senhor. Desse lugar onde nós podemos ver o Senhor e nos relacionar contigo. Lançamos fora aqui em nome de Jesus, Senhor. E nós oramos aqui por cada um que está aqui nessa noite, para que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, para que possamos desenvolver essa salvação e essa santidade, sendo convencidos por Ti, Senhor, nas nossas escolhas ruins que temos feito, para que haja arrependimento, para que haja santidade no meio do Teu povo, Senhor, e haja essa alegria de uma comunhão íntima contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Así dice el Señor. Assim diz o Senhor. Yo sigo estando Eu continuo a la puerta, Eu continuo estando à porta, llamando. chamando. Quiero entrar contigo. Eu quero entrar Y cenar contigo. e cear contigo. Escoge abrir la puerta. Escolha abrir a porta. Quiero estar contigo Eu quero estar contigo esta noche. esta noite. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Hermanos, Glória una a Deus. bendición Irmãos, poder compartir con ustedes. El uma Señor bênção. siga haciendo bênção poder compartilhar com vocês, que o Senhor continue fazendo en sus vidas nas suas vidas y a través de sus vidas. e através da vida de vocês. Muchas gracias. Muito obrigado. Aleluya.